é aquilo que nós devemos realizar. Hoje a gente vai falar um pouquinho mesmo, vou até pedir permissão para os irmãos para a gente dividir isso em duas partes, que na semana passada a gente não conseguiu fazer, né, não estava legal, mas para o Hashem, o Eterno nos abençoou. Vamos fazer hoje, se for possível, fazemos na semana que vem, que é falarmos da questão do Lashon Hara. O Rodrigo falou da questão do Lashon Hara semana passada, e ele colocou e estabeleceu as normas aí práticas do que é o Lashon Hara. Hoje a gente vai um pouco para as profundezas do Lashon Hara. E todos nós somos culpados. Primeiro ponto, não existe um justo sobre a terra, irmãos. Se você acha que você é justo, como eu sou bonzinho, mas eu sou uma candura maravilhosa, o Eterno me ama, já estou aprovado, ipsis literis, para a minha salvação, nada vai tirar a minha salvação, eu sou quase um perfeito, um tzadik. Eu costumo dizer que tzadik foi naquela época, tá? Hoje, raríssimo, se houver tzadikim, são raríssimos tzadikim. Então você que está nos acompanhando, meu querido irmão, principalmente meu querido irmão, fica colocando o tzadik no seu nome aí, cuidado, hein? Isso é um peso gigantesco. Tzadik foi Hanok, foi Noah, depois Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, aí vários dos Navim, dos profetas, Yermeyahu, Yeshayahu, Nahum, Havakuk, quantos desses grandes tzadikim que estiveram conosco, não é? Eliyahu, Hanavi, Elisha, quantos deles? Hoje, devido a essa grande Yeshua, acima de todos, né? Os seguidores de Yeshua que se transformaram depois em tzadikim, morreram pelas Bessorot, pelas palavras do Eterno, mas hoje, isso é uma visão minha, tá? Deve haver, lá em Israel, um oculto, um ou outro, sei lá, de repente aqui na América Latina, mas é muito pouco, irmãos. E eu creio que nós erramos muito também, porque nós não queremos dar vazão a essa questão, não queremos ter consideração pelo próximo, devido também ao nosso problema de Lashon Hara. Parashá Haremot, a primeira Parashá, bendito seja o Eterno que nos deu a sua Torá, que nos deu as circunstâncias e as palavras daquilo que ele derrama sobre a terra, que é a sua sabedoria que vem exclusivamente da leitura da Torá e da prática da mesma, bendito seja ele. Capítulo 16 dessa Parashá de hoje, irmãos, que fala no verso 8, e lançará Aharon sobre os dois cabritos sortes, uma para o Eterno e outra para Azazel, que eram os dois cabritos, ou os dois bodes conhecidos, um deles que era oferecido como oferta, como korban, lá no templo, isso já desde a questão do Mishkan, né, ainda que alguns pontos não fossem realizados ainda, e outra era a questão do bode, que era o cabrito, que era lançado ao deserto e empurrado pelo desfiladeiro para que ele se espatifasse, para que esse levava os pecados mais terríveis do povo, e aquele que ficava era espiado como um corban para os chamados, é o que diz a Torá, nos comentários, para os pecados da nação, pecado nacional, tá, que era algo bem mais específico. Ok. Então, nesse sorteio desses dois cabritos, o que diz a Torá nesse sentido? Né? De que nós colocamos, todas as vezes que nós acordamos, o Shiviti Adonai Lenigdi Tamid, tenho posto o Eterno perante a mim, quando nós acordamos, agradecemos ao Eterno, porque o Eterno nos preservou do nosso sono, e nós agradecemos a Hashem porque nós não morremos, porque há muitas pessoas, né, a gente tem que lembrar que morrem, inclusive, durante o sono, tá? O Eterno decide terminar a vida delas, tudo pertence a ele, o destino dessas pessoas está nas mãos dele, e quando nós acordamos, abrimos nossos olhos, nós damos graças a ele, porque temos mais um dia de vida. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós trabalhamos, e é assim que a gente espera que todos façam também. Isso não é coisa de judeu, isso é coisa do Eterno, tá? Então, fica aqui também para a gente tirar essa questão de qualquer tipo de preconceito. E se fosse coisa de rabino, de judeu, Romanos 3:2 diz, aos judeus foram dados os oráculos do conhecimento do Eterno.
Vai voltar, vai girar, e você vai bater no mesmo, sempre no mesmo ponto. A Israel foi dada a questão de ser, como o Rodrigo falou, Or HaGoim, luz para as nações, luz para os Goim. Não foi dado para os chineses, não foi dado para os japoneses, muito menos para os norte-americanos, que elegeram agora o líder da Santa Sé, né? Queria muito falar sobre isso, mas não vou falar não. Semana a gente fala no nosso trabalho. Toda essa questão que se combina, né? Não sabe disso, mas as pessoas ainda, infelizmente, acham que tudo isso provém do coração do Eterno, não provém coisíssima nenhuma. Enfim. Tenho posto o Eterno sempre à minha presença. Viver sempre dentro das prescrições da Torá, amar ao Eterno, o meu povo e a humanidade inteira. Para concretizar este ideal sublime, não receio qualquer sacrifício. Então, para amar ao Eterno, nós temos que fazer todo tipo de sacrifício que é importante, que é necessário, inclusive trazer essa questão de amar ao próximo. Primeira reflexão que a gente faz, que nós fazemos, é nós temos amado realmente ao Eterno e amado ao próximo, irmãos, como nós amamos a nós mesmos. Ora, para amarmos ao outro, nós temos que amar a nós mesmos. Yeshua já falou isso. Muitas das vezes nós ficamos muito na questão teórica, até recheamos as nossas redes sociais com temas bíblicos. Você abre às vezes o Facebook de uma pessoa lá, ou o Instagram, que coisa maravilhosa. Quantas mensagens, quantos temas, como essa pessoa é sábia. Só que, irmãos, nós não sabemos como que é a vida dessa pessoa, na sua intimidade, dentro da sua casa, como ela trata a sua esposa, os seus filhos. Se for uma mulher, como ela trata o seu esposo, como trata os seus filhos, como é que ela trata o próximo. Então, tudo isso é muito complicado, principalmente quando nós entramos na questão da língua, daquilo que nós falamos a respeito do nosso próximo. Esse elemento humano, diz a Torá, que representa pela nobreza o seu caráter e a perfeição da criação divina, é o símbolo de fazer aquilo para o Eterno. Se fazemos para o Eterno, se cumprimos as suas mitzvot, se temos uma consciência do que é verdadeiramente a teshuvá, estamos rendendo graças ao Eterno e, acima de tudo, dignificando e abençoando o nome de Hashem, exaltado seja ele. Por um outro lado, agora nós entramos na questão do Lashon Hará, existe também um elemento radicalmente oposto, que é aquele ser humano cuja vida é claramente profana, cujos interesses nesta vida são de um materialismo vil. Já falamos várias vezes a questão material. Não é raro ter coisas materiais. Já é a quarta, quinta vez que eu falo sobre isso. O problema é que você coloca a sua vida dentro daquela questão e você, se for retirado daquilo, não consegue viver sem as suas questões materiais, sem o seu dinheiro no banco, sem o seu carro maravilhoso, ou sem a sua casa, sem o bairro, sem o status de viver num bairro, muitas das vezes, bonito, majestoso, como é lá o Morumbi, em São Paulo, sei lá, Savassi, em Minas Gerais, ou Leblon, no Rio de Janeiro, não sei, irmãos. Mas nós estamos atrelados a uma questão material, e isso é fundamentalmente muito importante nas nossas vidas, nós não estamos voltados para com o Eterno. E isso é muito sério. A nossa espiritualidade está falhando e estamos dizendo da boca para fora apenas que amamos ao Eterno, mas no fundo, lá no enrugadinho, escondidinho, nós temos uma pequena idolatria que a gente não quer se desfazer daquilo, como era com o jovem rico. Yeshua, como a gente fala, pegou na veia daquele rapaz, irmãos. Aquele rapaz tinha muita grana, tá? Vamos falar assim, uma linguagem mais aberta. Muito dinheiro. Se eu não me engano, tem até algum documento a respeito daquele rapaz. O que ele representava naquela região, mas ele era um homem cumpridor da Torá. Tá bom. Baruch Hashem. Yeshua reconhecia isso. Mas isso não era suficiente. Como talvez não seja suficiente, agora aplicando para nós, tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, não é suficiente. E nós não podemos nos vangloriar. Eu fiz uma tzedakah ontem. Eu falei uma palavra tão bela e maravilhosa para uma pessoa. Puxa vida, olha, o Eterno operou um milagre através da minha vida. Se os nossos corações, o que for, se os nossos corações não estão
focados no eterno. E nós estamos errando nisso, irmãos. Não adianta queremos colocar justificativas, porque muitos pontos que nós mesmos conhecemos, em primeiro lugar, o eterno conhece, talvez nem a sua esposa saiba, nem os seus filhos saibam que convivem com você diariamente, nós podemos estar errando num ponto terrível das nossas vidas. E é isso que o Eterno quer buscar. E é isso que nós vamos tratar também sobre a questão do Lashon Hara. Uma abjeção grosseira, diz a Torá. O tipo de ser humano cujo maior ideal é o seu próprio ego, para o qual o meio ambiente não existe. Porque ele é incapaz de dar algo de si. Esse tipo de homem vive na autoilusão, olha quantos assim, de ser um elemento útil à sociedade. Políticos são assim. Estudiosos, professores universitários, pessoas do passado que têm os seus nomes de ruas, homens ou mulheres famosos, que contribuíram para a ciência, contribuíram até para o Prêmio Nobel da Paz, mas que eram um desastre nas suas casas. Maltratavam seus pais, ou maltratavam seus filhos, maltratavam suas esposas, e vocês acham que isso não conta para o eterno, irmãos? Ou eram desonestos nos seus locais de trabalho, ou praticavam injustiças, juízes, está muito em voga no Brasil, a gente só ouve sobre isso, né, na política, que praticam injustiças, que são pessoas vis, maldosas, malignas, e que serão julgados de uma maneira exclusiva pelo Eterno. Os sábios dizem, serão líderes religiosos, juízes e políticos que terão esses três, um julgamento especial perante o trono branco do Eterno. Mas quem for capaz de deitar um olhar dentro da sua alma vazia e pobre, verificará facilmente que ele, coitadinho, Torá falando isso, não é nada mais do que um bode isolado num deserto. Pois todos nós sabemos muito bem que existem não apenas desertos geográficos, mas também, e o que é mais lamentável, diz a Torá, desertos espirituais e intelectuais, assim como existem climas que não dependem somente das condições atmosféricas, mas sim do calor das nossas almas e dos sentimentos dos nossos corações. Quantos atores e atrizes que têm muito dinheiro, irmãos, ganham milhões lá em Hollywood, ou na Europa, no cinema francês, no cinema italiano, no cinema inglês, aqui no cinema argentino, que dizem que é muito melhor que o cinema brasileiro, mas são pessoas vazias, são viciados em drogas, são perversos sexualmente falando, são pessoas que muitas vezes não conseguem dormir, são pessoas que não encontraram ainda um prazer nas suas vidas. Vários atores e atrizes norte-americanos foram e continuam sendo assim. Um cantor atual, um menino, que foi aliciado por um grande que está preso agora, e a imagem sobre isso, ele está hoje, irmãos, meio que maluco. Não sabe o que fazer. Muito famoso, um rapaz bonito, as mulheres amavam ele, né? Vamos dizer assim, popular, e hoje esse rapaz está quase, irmãos, ele é um morto-vivo, porque se deixou levar por essas condições. Escritores foram assim, grandes palestrantes. Vamos colocar a imagem, Ralph, por favor, do Lashon Hara, que a gente está colocando. Então, um tema que nós vamos analisar, que demonstra que as pessoas são vis, é a questão daquilo que sai da nossa boca. Se o Ralph puder compartilhar conosco, por favor. Isso, muito bem, muito obrigado. E eu vou pedir que alguns irmãos possam ler para nós, tá? Eu vou pedir aqui Eu vou pedir para o Serafim, meu querido, que você já entre lá na Brit Hadashah. Bendito seja o Eterno que nos dá as palavras da Brit Hadashah. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 13. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 13. Veja qual é o seu papel perante o Eterno, e veja qual é o seu pecado da língua, e peça ajuda ao Eterno. Essa figura é conhecida relativamente na internet, tá? E peçamos ajuda ao Eterno, irmãos, para vencer essas questões. Você acha que você não está nesse meio? Sinto muito em dizer, todos nós, a partir de mim, todos estamos neste meio, pois não há um justo sequer na face da terra. Davi Hamelech orou, põe, ó Adonai, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Terrilim 141, verso 3. Então, meu irmão, minha irmã,
faça uma profunda análise das vossas vidas. Nós achamos que está tudo bem, agora estamos na chuva. Poxa, saímos do cristianismo, quanta coisa terrível nós abandonamos. É mesmo? Mas sabe que há pessoas que são tão ruins ou piores de quando estavam no cristianismo. Isso pode ser um alerta para você. Fofoca, um dos terríveis pecados da língua maledicente. Meu irmão Serafim, pode ler para nós, por favor? Bendito seja o Eterno que nos deu as palavras da Brit Hadashah que contém o legado de Yeshua. Pode repetir o endereço? 1 Timóteo 5,13. Tá. Por favor. 13. Além disso, elas aprenderam a ficar ociosas, indo de casa em casa. E não só ociosas, mas também fofoqueiras e bisbilhoteiras, falando o que não convém. Muito bem. Nós sabemos que há pessoas que, por muita ociosidade, aqui independe de idade, tá? Se alguém acha que são só os idosos que são fofoqueiros, lê de engano, tá, irmãos? Para muitas pessoas, só as pessoas mais velhas que são fofoqueiras. Olha que isso não é verdade, hein? Muitas pessoas jovens, fofoqueiras, pessoas de meia idade, fofoqueiras. E isso, existe um estereótipo terrível de que só mulher é fofoqueira. Isso também não é verdade. Isso é homem e mulher. Nós temos que ser francos, ok? Isso é muito importante. Talvez algumas pessoas não gostarem, eu sinto muito, tá? Estamos falando de uma questão ampla da Torá, de que todos nós, independente de idade ou de gênero, nós somos culpados. Pessoas que naquela época, na época de Mashiach, né, depois da morte de Mashiach, ficavam indo de casa em casa. Ou vocês acham que em Israel também isso não acontecia? Mas as pessoas conheciam a Torá, Moré, conheciam a Torá, mas não as praticavam, não selavam as suas bocas e não perdiam a oportunidade de fazer fofocas da vida dos outros. Não entre nessa questão. Sim, líderes religiosos fofoqueiros demais. Temos muito. Entenda uma coisa, você fazer uma crítica sobre a doutrina é uma coisa, nós falamos muito sobre isso. Você fazer um lashon hará, uma fofoca de uma pessoa, é algo completamente diferente, irmãos. Levar algo para destruir a vida de uma pessoa. Então, isso entra na questão da língua maledicente. Não temos autoridade, nem eu e nem você, de falarmos mal da vida do outro. Não temos. Mas é verdade, Moré, não temos essa autoridade, irmãos. Porque você, como o Rodrigo falou semana passada, você joga uma fagulha lá num algo inflamável, num feno, por exemplo, um celeiro de uma fazenda, vai lá, você joga um fósforozinho, tá tudo em paz, tudo calmo, pode ser que haja erros dentro daquele celeiro, pode ser que o dono tenha que cuidar daquilo, limpar aquilo melhor, higienizar aquilo melhor, mas se você jogar uma fagulha, você joga e transforma aquilo num fogaréu. E muitos membros da Teshuvá são fofoqueiros e falsos. Isso é um grande problema. Mas parece que agora entra a questão dos líderes religiosos. Eu falo, né? Eu vi recentemente que algumas pessoas não querem falar sobre líderes religiosos para não ficar com problemas com eles. Respeitamos, mas aqui da nossa parte nós temos que fazer isso, porque a gente se inclui nesse ponto também, irmãos. Não estamos nos comparando às pessoas. Nós temos problemas, todos nós temos problemas, e precisamos nos alertar a isso. A fofoca talvez seja a porta de entrada para a questão do Lashon Hará, e que talvez você esteja envolvido nisso. Não há autorização para fazer isso. O Eterno não te dá autoridade. Se você tem um problema, confesse e fale ao Eterno. Nas suas tefilot, mostra o Eterno. Irmãos, o Eterno resolve, tá? Isso aconteceu comigo recentemente, inclusive. Então, há algum problema? Não leve isso, não passa adiante. Repito, mesmo se for verdade, peça ao Eterno para ser o seu verdadeiro mestre, controlador e corrigidor das coisas, não é? Não sei se a palavra ela tá ok, implicada ok, ou corretor, né, dessas questões. Que ele corrige, irmãos, só cabe a ele fazer isso, no tempo dele. Mentira. Vamos lá, Serafim, posso contar contigo novamente? João 8,44, o Serafim vai buscar para nós. Meu querido, muito obrigado, tá? Lashon Hará também entra na questão de falar algo que não é verdadeiro a respeito de uma pessoa. Irmãos, nós aprendemos isso na Bíblia. Nós temos essas questões. As igrejas são famosíssimas por terem aquelas senhoras ou senhorinhas ou senhorinhos fofoqueiros demais. Toda a igreja tem isso. Por que as lideranças fazem vista grossa? Reuniões não são feitas, ou se são insuficientes, porque os problemas continuam cada vez mais. Ou vocês acham que também nas sinagogas isso não existe? Isso é feio, isso é terrível, isso craca,
isso rompe, isso traz um problema terrível no corpo de Mashiach. E até mesmo eu falando sobre isso, posso ter alguns problemas, inclusive, mas fazemos aquilo que deve ser feito, que é falar sobre a verdade de Hashem, a Emet do Eterno. Meu irmão, Yohanan 8,44 sobre a mentira, por favor. Vocês pertencem ao pai de vocês, Satã, e desejam realizar os desejos dele. Desde o princípio ele foi um assassino e nunca se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Quando mente, fala do seu caráter, porque é mentiroso e, de fato, o inventor da mentira. Amém. Perfeito. Um fato gravíssimo, além da questão da fofoca, é estarmos falando algo que é mentira sobre alguém. Inventar. Mesmo quando você vê com esse conceito, algumas pessoas querem se defender, mas eu só inventei. Você está mentindo. Irmãos, ou é certo ou é errado. Ou praticamos o certo ou praticamos o errado. Muitas das vezes, estamos ou no certo, estamos ou no errado. Que ponto? Aonde nós queremos chegar, irmãos? Onde que nós queremos, ou o que nós queremos trazer para as nossas vidas, para sermos chamados de pessoas que fazem chuvar, se nós não corrigimos o ponto da mentira? Você inventou alguma coisa sobre alguém, estendeu alguma coisa, falou alguma coisa mais sobre alguém. Aliás, o primeiro ponto, nem podemos falar sobre as pessoas. Nos é proibido de trazermos essas questões. E se nós trazemos certas questões, que façamos em frente à pessoa da qual está sendo falada. Agora eu pergunto, para os irmãos que estão nos assistindo, quando que você realizou isso? Quando que você chamou a pessoa que você tem algum problema e falou isso na frente dela? Isso é bíblico. Isso você pode fazer. Assim, não ofenda a pessoa, não xingue a pessoa. Né? Isso, se você extrapola isso, irmãos, nós estamos trabalhando uma questão fortíssima de ética. Terceira vez. Quando que você fez isso? Não. As pessoas, a maioria esmagadora, prefere falar a fofoca, fazer a fofoca e trabalhar a mentira na ausência da pessoa, irmãos. Isso é grave. Irmãos, muitos fazem isso. Rabinos fazem isso. Que não deveriam fazer. Porque conhecem a questão do Lashon Hara. Sabem trazer a questão de uma maneira teórica. Fazem textos, elaboram apresentações, tudo lindo e maravilhoso. De encher os olhos até. Mas a vida na prática não é essa. É esse o ponto que nós queremos colocar. E como o Serafim leu, quem é o pai da mentira, senão o próprio Hassatan? Como Yeshua assim colocou para aqueles homens. Quem eram aqueles homens? Doutores da lei. Que eram eleitos por Roma, não eram eleitos pela vontade do Eterno, para ser sacerdotes. Para Shaharet Mot, nós falamos que o pontífice, olha só, o nome pontífice está relacionado ao sumo sacerdote Aharon, que era o pontífice da nação de Israel, e não o líder da Santa Sé. Eles que resgataram isso, porque a alusão ao líder da Santa Sé, ao chamado Papa, para eles, né, é a alusão ao sumo sacerdote daquela época. Você sabia disso? Então, a palavra pontífice pertence ao sumo sacerdote Aharon, irmão de Moshe, da tribo de Levi, para ser o sacerdote daquela época. Muito bem. Então, não pratique a mentira. Exerça a verdade. Mas para muitas pessoas isso é muito difícil. Bajulação. Vamos lá, Serafim, meu querido. Vamos para Mishlei. Estou dando uma tarefa para o Serafim hoje, meu irmão. Muito obrigado, tá? Mishlei, Provérbios, capítulo 26. Enquanto ele procura, a gente comenta. Versos 23 e 24. Provérbios 26, 23 e 24. Irmãos, bajular alguém é você estar com aquela pessoa, é você estar, independente da pessoa agir ou como ela age, se ela age bem ou mal, principalmente se ela agir mal, você por algum interesse quer bajular aquela pessoa. Bajular é você ficar lá passando mão na cabecinha dela. Isso é terrível. Ah, você não sabia que isso também é Lashon Hara? Isto é Lashon Hara. Isso é terrível, queridos. Por interesses escusos próprios. Isso acontece na política, isso acontece no meio acadêmico, isso acontece nas famílias, e pasmem, isso acontece no meio religioso. Quero ficar sempre próximo do Rabino, porque eu tenho uma intenção lá. Eu sei que o Rabino pode me ajudar. Que gravidade isso, irmãos. Eu quero ficar sempre próximo daquela pessoa que tem dinheiro lá na sinagoga, porque eu sei que eu posso, se eu ficar bem na fita com ele, isso chama-se bajulação. Chama-se, na linguagem popular, puxar saco, é o puxa-saquismo. A ideia da expressão puxar o saco é que, pelo menos aqui na concepção
Brasileira era aquele que no exército, no serviço militar, ele fazia tudo aquilo que o general ou mesmo o sargento pedia. Ele era sempre o primeiro a puxar o saco do quê? Com os pertences de todos os outros soldados. Ou até os pertences do próprio general, do próprio sargento, você sabia disso. Aí veio a expressão puxa-saco. Se eu não me engano, essa expressão é no século XX, dos anos 30. Pegou ao puxa-saco. Certo? Como expressões são feitas, que nós temos hoje nos memes da internet, elas surgiu nesse sentido. Em inglês é de uma outra forma, no espanhol de uma outra forma. Meu irmão, lê para nós bajulação, Provérbios 26, versos 23 a 24, por favor. Como a escória da prata que reveste o jarro de barro, são os lábios que encobrem com amizade o coração odioso. Quem odeia pode escondê-lo com as suas declarações, mas por dentro abriga falsidades. Tudo vai em termos de interesses. O bajulador ele vive falando coisas para aquele que, para ele, é interessante assim fazê-lo, seja quem for, para que os seus interesses sejam atingidos. Porque se ele bajular bastante aquela pessoa, ele vai conseguir alguns dos seus objetivos, ou todos os seus objetivos, na verdade. As pessoas são vis, e nós lemos aqui, aquele que é vil, principalmente na questão material, ele sabe que se ele tiver alguém que ele bajule e essa pessoa for com a cara dele, ele vai conquistar aquilo que ele quer, seja o que for. Principalmente questões voltadas para intenções malignas. O bajulador, ele não mede esforços, irmãos. Ele vai passar por cima dos outros e quer ficar em evidência do lado, o famoso sair bem na foto, ficar bem na fita com os outros, né? Em meio, como eu falei, isso é muito comum no meio político e também muito comum no meio religioso, lamentavelmente. E não deveria ser assim. A bajulação, você ficar bajulando a pessoa, falando coisas agradáveis, afáveis, isso é Lashon Hara. Bullying agora, vamos fazer só a primeira parte, porque é muito longo, tá? Por isso que eu pedi a permissão para os irmãos, para a gente dividir isso. Vamos para o bullying, pertinho aí, Serafim, meu querido. Provérbios 26, 18 e 19. E o medo, Moré, de demorar para achar aqui, o pessoal, esse menino não conhece Bíblia. Já pode ler aqui, que aí você já aproveita e já... Eu vou só fazer um pequeno comentário. O bullying, irmãos, é algo terrível, que já há séculos e séculos que nós já conhecemos. É o ato de você inferiorizar, desmoralizar alguém, né, em atos constantes. Leia para nós, irmão, por favor. Como é louco, como um louco atirando flechas mortais e brasas, é aquele que engana o outro e diz, eu só estava brincando. Olha só. Pesado isso, hein? Olha, irmãos, como a Bíblia ela é reveladora. Está brincando. Um marido que desmoraliza a sua esposa, dentro da sua casa, perante aos seus filhos. Vocês querem pecado mais terrível, irmãos? Uma esposa que retira a autoridade do seu esposo. Eu tenho ouvido muito a questão dos casamentos desfeitos dentro do judaísmo messiânico, mas eu gostaria de colocar só um ponto. Eu não posso falar sobre casamento, eu sou solteiro, mas eu quero só dar um adendo. Que a gente tenha muito cuidado ao analisar casamentos, porque ninguém sabe o que se passa dentro de um lar. Ok? Então, dizer não se pode romper é muito relativo. Se você tem essa questão e pode receber um casal e conversar, você que tem essa permissão, alguns irmãos aqui da CISI fazem isso, Baruch Hashem por isso, que façam com muita sabedoria, inclusive. Observem se dentro do lar existe bullying. O bullying é um terrível pecado da língua. Talvez muitas pessoas não soubessem disso. Eu não sabia. A gente estudou, observou, para verificar que existe um desrespeito muito grande. Vamos sair então da esfera do lar. Vamos para o evento público. Se você desmoraliza uma pessoa, os sábios dizem, os sábios judeus, que trabalham com a questão da Torá, e na Torá também se fala isso, que você não pode desmoralizar, não pode envergonhar o seu irmão em público, porque isso é equivalente a um homicídio espiritual. Você não está tirando a vida da pessoa, você está matando a reputação da pessoa. Isto é inaceitável perante o Eterno. Talvez este seja o seu tipo de pecado, meu irmão, minha irmã. Então você tem que retirar. Arrependa-se. Faça chuvar. Chuvar é diária. Chuvar em todas as áreas. Chuvar em todos os critérios. Você tem que parar.
se assentar à mesa, a abrir a sua Bíblia linda e maravilhosa, que às vezes está só de enfeite na sua estante, e não deveria ser, ler e, na verdade, sinceramente, irmãos, tomar vergonha e parar com um pecado que às vezes pode estar impedindo a sua vida espiritual. Olha, na área financeira, isso não é papo de crente não, tá, irmão? Essa questão judaica fortíssima, impedindo você de se curar de uma doença, ou você se esqueceu que o Lashon Hara dava um problema seríssimo chamado de vitiligo, que foi falsamente traduzido como a lepra. Irmãos, isso é gravíssimo. Hoje é muito pior, porque são uma gama de doenças. É o câncer, é a leucemia, que mais? Doenças que surgem no teu intestino, no teu pâncreas, nos teus pulmões, do nada. Poxa, mas eu nunca fumei na vida, me surgiu essa doença. Às vezes, ou muitas vezes, pode ser um problema espiritual. De quê? De Lashon Hara. Mas as pessoas não se atêm a isso, queridos. As lideranças não pesquisam isso, porque eles não querem, porque existe um sistema, e nós vamos continuar a falar do sistema. Este sistema imundo, que infelizmente impede muitas pessoas de dizer a realidade, porque elas não querem desagradar a outros. Não é verdade? Não é assim que acontece? Vou parar aqui no bullying, tá? Senão é muita coisa e eu só gostaria de dividir isso. O bullying é um dos piores. Não estou falando só de bullying de escola, não, tá? Quando a gente fala de bullying, as pessoas, Ralf, acham que é só o menino abusar do outro, né? Maltratar o outro na escola. Isso é terrível também. Por isso que as crianças precisam ser o quê? Educadas pelos seus pais. Mas como que as crianças serão educadas se os seus pais não têm educação? Se os seus pais não aprenderam a lidar com a questão também do Lashon Hara? Se os seus pais não têm, aqui ó, a Torá. Será que nós estamos exagerando, irmãos? Será que isso é desprovido de critério bíblico? Será que a Bíblia não entra nesses critérios como principais e fundamentais para que a gente tenha um relacionamento bom com o Eterno, em primeiro lugar? E ó, um ângulo de 90 graus, tá? E um relacionamento de amor ao próximo. Se você ama o teu próximo, você não faz bullying com ele. Se você ama o teu esposo, a tua esposa, você não vai envergonhá-lo, nem dentro da sua casa, nem fora da sua casa, pior ainda, para parentes. As pessoas não imaginam isso. E eu vou dizer para vocês. A situação é tão grave, irmãos, tão grave, é que as pessoas fazem muita vista grossa, mas tudo isso, essas coisas vão ser todas reveladas quando Yeshua voltar. É muito grave que eu estou falando isso, tá, irmãos? Eu acho que a gente devia ficar um pouquinho preocupado conosco mesmos. Moré, o senhor me permite? Eu vou só concluir, meu querido, só um momentinho. Ok. E concluindo agora. Tão grave que essas coisas acontecem no nosso meio e está sendo responsável, inclusive, pela destruição de relacionamentos. Em primeiro lugar, casamentos, relacionamentos interpessoais, relacionamentos nas sinagogas, relacionamentos nas igrejas. As pessoas não se preocupam mais com isso, irmãos. Você sabia até que se você fizer um Lashon Hara de um político, isso conta também para negatividade no mundo espiritual? Eu sou irmãos. Eu sempre gostei de política, eu desci a linha nos políticos. Irmãos, hoje eu me calo, eu só assisto. E eu sei que é um erro gigantesco. Eu sei que é um erro gigantesco do governo desse país, como havia no anterior também. Mas isso não me dá o direito de ofender um político, de xingar um político. Nós vamos falar dos palavrões depois, que é um conceito ainda pior. E repito, há muitas pessoas praticando as maldições chamadas palavrões ou palavras torpes. Encerramos aqui. Muito obrado. Meu irmão, porque senão eu ia perder a minha linha de raciocínio. Fique à vontade. Eu que... Perdão, meu amor, é só questão mesmo de... Sabe quando você coloca a nota errada durante a música? Foi mal. Não percebi. Fica tranquilo. Mas enfim, é uma preocupação que o senhor tem, eu também tenho bastante. Por exemplo, eu falo bastante aqui em casa, né? Eu tenho uma menininha hoje, sabe? Eu tô criando ela pra cuidar do seu esposo, chamar o esposo de senhor, sabe? Da mesma forma que Sara chamou o dia, que marido, afinal de contas, é senhor, né? Mas pra esse rapaz merecer isso, ele vai passar num crivo muito grande, mulher. E se eu perceber que os pais tem desarmonia, eu vou olhar assim pra ela, não, filha, não. E ela aqui em casa ela não vê isso.
né? Não que eu mais minha esposa, a gente não briga, mas um dos meus maiores exemplos que eu tenho de... Colocar eu aqui junto com o senhor, para as pessoas verem mais fácil, tá? Os maiores exemplos que eu tenho de... Opa! Também. Tá bem longe aqui, se soubesse. O senhor sabe, né, mano? É verdade, né? Tranquilo. Coloca aqui do lado, somente para ficar mais fácil todo mundo ver. O teu estúdio é inspirador. Eu quero fazer aqui do meu escritório o teu estúdio aí Então, também. Opa. Nossa. Aí eu já consigo mexer mais nada aqui. Enfim, mas eu vou deixar assim mesmo. Um dos maiores exemplos que eu tenho de casamento foi meu avô com minha avó. Eu perguntei para meus tios, tios, vocês já viram os pais de vocês brigar, uma coisa assim do tipo? A gente nunca viu. A gente nunca viu minha avó, os dois, um levantando a voz pro outro, né? Aí eu fui perguntar, vó Maria, 94 anos hoje, né? Meu avô Arthur, bendito seja a memória dele, o criador o levou em 2016. Fala assim, não, a gente briga, meu filho, mas a gente briga aqui dentro do quarto. Baixinho, pra ninguém ouvir. Nossa, a gente, sabe? Eu acho que meu avô é muito bom de matemática de cabeça, né? Construtor, mas não, vamos falar assim, né? Não é aquele erudito. Provavelmente nunca leu a Torá. Minha avó da mesma forma. Mas eles nunca viram, nunca brigaram entre si. E nós aqui, que somos da Torá, somos isso, somos aquilo, e às vezes acontece uma desarmonia. Eu falo, começar por mim, né? A gente tem que estar se policiando de fato. Isso acaba muitos casamentos, isso deixa muitas irmãs entristecidas, isso deixa muitos irmãos entristecidos também. E você acaba sendo pedra de tropeço na vida do irmão, você acaba machucando o outro, e pior, a gente tem que se doar ao próximo como a nós mesmos, né? Claro. Isso não cabe para uma esposa, porque as esposas são nós, né? Ela é um conosco. A gente não está se doando, a gente tem que se doar ao próximo como a nós mesmos. Mas se nós tratamos nossas esposas dessa forma, a gente está tratando a nós mesmos. Quando nós ferimos com agressões físicas, mentais ou psicológicas, a gente está fazendo na nossa carne, né? Até no mandamento lá, ensinarás a teus filhos, a sua filha, seu filho, separarás o dia do Shabá, a fim de santificá-lo. Ensinarás a teu filho, a tua filha. Você não coloca você, não coloca a esposa. Por que não coloca a esposa? Porque porque ela já está intrínseca. Já está em você. Em você, exatamente. Agora, e quando essa parte de você é rebelde? Fica difícil. É complicado. Nós temos muitos problemas, assim, eu digo, de ambas as partes. Sim. E o dia de homens para com mulheres que servem ao Eterno. E o dia de mulheres para com homens que servem ao Eterno. Então, eu vejo que essa questão do casamento, eu não queria falar, mas a questão do Lashon Hara, ela entra muito na questão do casamento, Ralph. Sim. É muito simples você chegar e falar assim, não separe, não se divorcie. Quando nós não sabemos dos terríveis pecados que ocorrem dentro do lar, que podem ser remediados, Baruch Hashem, e desejamos que todos sejam, mas que há questões severíssimas, terríveis, que as pessoas não sabem, não é? E que ofendem e que agridem, não agridem a pessoa afetada, em primeiro lugar, agridem ao Eterno. E são pessoas que não são leigas, Ralph. Por isso que eu nas nossas conversas particulares, né, eu desejo que a CISI realmente possa acertar muito nesse ponto. Porque hoje nós temos muitas pessoas rebeldes, dentro e fora dos casamentos. Olha, filhos rebeldes, como você comentou, filhos que fazem Lashon Hara. Meus irmãos, o Lashon Hara, ele é muito mais profundo do que apenas falar mal do outro e fazer fofoca. Isso aqui é a ponta do iceberg. E até essa exposição que nós estamos fazendo, que se vocês me permitirem, a gente continua na semana que vem, o ponto que nós estamos colocando também não é profundo. Existe um livro chamado 365 Lições Diárias, do Hafetz Haim. Deixa eu ver se esse livro está aqui. Está aqui o livro. Posso mostrar o livro? Posso mostrar? Qualquer coisa, mas... Tá bom, rapidamente, tá? Não estão vendendo nada, tá, irmão? Só mostrando o livro, tá? Tá aqui, ó. Hafetz Haim. 365 lições, uma lição a cada dia, do grande Hafetz Haim. É uma lição por dia, tá? Sabe o que ele fala aqui, irmãos? Nível de santidade. É nível de santidade que você quer? O Rodrigo falou, ser de santos, pois eu sou santo. É isso, né? As pessoas não têm a convicção e a real ideia do que seja. Não temos, irmãos. Não adianta.
Para isso nós temos que cavocar, estudar, e alcançarmos o quê? A estatura de varões perfeitos. Não foi isso que Shor HaShalia falou? Então, meta a mão na massa. Não fique só na superfície. Passa por onde? Como falava minha avó lá de Bragança, de Amparo. Aqui ele fala que até se você falar bem de alguém, dependendo do tom, você está cometendo Lashon Hara. Porque às vezes, se você fala bem de alguém, Serafim, se a pessoa não tem estrutura, isso acontece muito na chuva. A pessoa ela pode cair, sabia? Porque o ego dela ela vai se encantar com aquela coisa maravilhosa. Uma coisa é, nós temos que honrar as pessoas, claro que sim. Mas se eu ficar elogiando, eu posso destruir aquela pessoa. E ele fala isso aqui. Você também está cometendo Lashon Hara. Porque a pessoa pode não ter estrutura, Ralph. E ela pode se perder. Ela achar. Estão falando que eu sou bom mesmo. Então, ensinos que eu tive, mano. Olha o nível. Nós podemos arrebentar a vida de uma pessoa. Então, em primeiro lugar, nós temos que ser sábios nas nossas palavras. Nem tanto acima, nem tanto abaixo. Entendem? Sempre num produto de equilíbrio. É isso que Yeshua ensinou. E também é isso que os sábios também nos ensinam. Sabe o que eu percebo? Não sei se é impressão só minha, Sim. Que não tem aquele nada a veísmo que tinha lá na igreja evangélica, né? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. A impressão que eu tenho é que no nosso meio, nós transferimos isso para Lashon Hara. Eu não sei se é uma impressão que eu tenho, de uma impressão minha, porque eu mesmo às vezes, poxa, falar de Lashon Hara, mas cara, não tem nada de tão mais assim. Muito. Por que é tão profundo? Muito. Né? Uhum. Muito. Nosso meio há muito Lashon Hara. Por quê? Porque as pessoas não foram curadas disso. Elas se encantam, vamos colocar assim, com a Teshuvah, com o judaísmo messiânico. Sempre fala isso, né? Mas vem com os mesmos defeitos, os mesmos problemas. E outra, não tem ninguém que as ajude. Então, um conselho que eu passo para a CISI, façam reuniões. Vê alguma coisa errada, vai lá com a pessoa no particular, faz a reunião com a pessoa. Pega um tema, faz a reunião interna, não precisa ser reunião externa, não. Nem há necessidade disso. Façam reuniões internas. Porque há muitas pessoas que às vezes estão errando, Serafim, que não sabem. Elas não têm a consciência de que elas estão errando. Tem que haver uma pessoa, aí essa pessoa tem que ser dotada, essa pessoa precisa ter consciência para mostrar a ela que ela está no caminho errado. Por exemplo, o caminho do Lashon Hara. O Lashon Hara é muito mais grave, irmãos, do que nós pensamos. Tá? E, infelizmente, todos nós, a partir de mim, todos nós temos que nos corrigir isso. Obrigado. Tem